Olá a todos, essa é uma aula de exercícios para reforçar os conceitos de produto escalar e projeção de um vetor. Então nós estamos vendo o enunciado aí na tela, leia com atenção e vamos começar pelo item A. Aqui eu anotei as principais informações, as coordenadas do ponto A, B e C. Então nosso primeiro objetivo é descobrir se o triângulo ABC é um triângulo retângulo em A. Então, o que o enunciado está querendo dizer? Vamos, para efeito de ilustração, imaginar que o que está sendo solicitado no enunciado realmente ocorre. Isso é só uma ilustração. Então, eu marco o ponto A, marco o ponto B, marco o ponto C. E aí eu construo o triângulo retângulo. Para ser um triângulo retângulo em A, no vértice A tem que, vamos dizer assim, os segmentos que compõem, que se encontram com o vértice A, tem que formar um ângulo de 90 graus. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos uma ferramenta matemática, que é o produto escalar, que nos ajuda a calcular o ângulo. Para isso, eu preciso encontrar os vetores AB e AC. Então, encontrando os vetores AB e AC, para identificar se esse ângulo é de 90 graus, basta calcular o produto escalar e verificar que dá zero. Por que isso? Vamos fazer uma revisão rápida aqui? Então, se eu tenho, por exemplo, produto escalar de U e V, e eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores, a gente sabe que o produto escalar de U e V é norma de U, norma de V, cosseno θ. Se o θ for 90 graus, ou π sobre 2 radianos, isso vai dar zero, porque cosseno de π sobre 2 é zero. Esse número todo vai dar zero. E aí o produto escalar dando zero significa o quê? Aí vale a recíproca. O produto escalar só é zero quando o cosseno de θ é zero. De 0 a π, a única possibilidade é quando o θ for π sobre 2 radianos. Então basta eu calcular o produto escalar dos vetores AB e AC e verificar que o resultado dá zero. Então vamos calcular quem são os vetores AB e AC. Então vamos começar pelo AB, que é B menos A, né? Operacionalmente falando. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. 0, menos 2, menos 2. Menos 1, menos 1, zerou. Agora o vetor AC. Que seria o C menos A. 2 menos 1, 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 3. Agora, para calcular o produto escalar, que eu vou colocar aqui embaixo, vai ser o seguinte o resultado. Então, AB escalar AC vai ser igual a primeiro número de 1 multiplicado pelo primeiro número do outro. Então, nesse caso, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais segundo número vezes segundo número, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, mais 0 vezes 3, 0. Menos 2 com 2 dá 0, portanto, o produto escalar dando 0 quer dizer que, de fato, esses dois vetores são ortogonais. Portanto, esse triângulo realmente é um triângulo retângulo em A. Agora nós vamos para o item B. Então vamos revisar o enunciado. Agora nós vamos para a letra B. Então eu desenhei o nosso triângulo retângulo de outra maneira, até mesmo para poder contemplar melhor qual é o nosso objetivo. E ele pede para calcular a medida da projeção ortogonal deste cateto, né, que é o cateto AB, sobre a hipotenusa BC. Então, na verdade, a gente está interessado em calcular o módulo deste tamanho, que está falando a medida da projeção. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto H. E como é que nós vamos calcular o módulo desse segmento? Nós vamos usar os conceitos de vetores a nosso favor. Porque se eu construir o vetor BA e projetar em cima do vetor BC, a projeção
do vetor BA sobre BC dá o vetor BH. Aí é só calcular a norma de BH. Então, aproveitando algumas informações do item anterior, como eu quero BA e não AB, é só agora alterar o sinal. Então aqui eu vou trocar AB por BA e já trocar o sinal dessas três expressões. O zero não trocou. Então BA. E agora eu quero o vetor BC. Então o vetor BC vai ser C menos B. Então vamos fazer esse cálculo. 2 menos 1, 3. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 3. Agora a gente tem que calcular a projeção ortogonal. Vou escrever aqui com o pincel roxo. Então a projeção, o BH, já vou colocar assim direto. Nosso vetor BH é a projeção ortogonal de BA sobre BC. Então é algum múltiplo escalar de BC, o resultado. E que múltiplo escalar é esse? É o produto escalar dos vetores envolvidos, nesse caso BA e BC. Vou até dar um espaço aqui para poder escrever de maneira mais tranquila. Então é o produto escalar de BA por BC dividido pela norma de quem recebe o vetor, que aí nesse caso é a norma de BC, ao quadrado. Então isso tudo multiplicado por BC. Então precisamos calcular esses personagens. Primeiro vamos começar pelo produto escalar. Então deixa eu colocar aqui. Produto escalar de BA por BC. Então BABC então vai dar 6 mais 2 mais 0, então isso dá 8. Então o numerador vai dar 8. E a norma de BC ao quadrado é a mesma coisa que o produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, fazer o produto escalar deste vetor por ele mesmo, que é basicamente a soma das coordenadas ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado que dá 1, mais 3 ao quadrado que dá 9. E isso dá 10, 19. Então, vamos para a substituição dessas informações. Então, o nosso vetor BH será igual a, esse produto escalar deu 8, dividido por 19, multiplicado pelo vetor BC. Cadê o vetor BC? 3, 1 e 3. Então, só para esboçar a resposta final... Ah, não, ainda falta calcular a norma, né? Então, para calcular a norma, bem, isso vai implicar que a norma do vetor BH vai ser o quê? Este número, 8 sobre 19, multiplicado pela norma desse vetor. Que, novamente, a norma de um vetor é esse cara vezes a norma desse cara. Só que a norma desse cara é justamente a norma do vetor BC. Então, a norma desse vetor BC seria a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que a gente já calculou, que dá 19. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 19. Portanto, só para escrever a resposta final em um cantinho mais agradável, a medida da nossa projeção ortogonal, que é a norma de BH, será igual a 8 vezes raiz de 19 sobre 19. Então essa é a resposta da letra B. E agora vamos para a letra C. A letra C pede para determinar o pé da altura do triângulo relativo
ao vértice A. Então, voltando aqui para o nosso quadro, então nós temos o nosso vértice A, o pé da altura seria justamente o nosso ponto H. Então, em outras palavras, o exercício pede para descobrir quem é H. Só que a gente já tem, por exemplo, quem é o vetor BH pela fórmula da projeção. Para achar H, bem, BH é a mesma coisa que H menos B. Isso estou falando numericamente, claro. Esse 8 sobre 19, que a gente achou anteriormente, eu já vou colocar para dentro multiplicando. Então, aqui vai ficar, nesse caso, 24 sobre 19, 8 sobre 19, 24 sobre 19. Agora é só passar as coordenadas de B para o outro lado, né? Somando. Então vai ficar B mais essa expressão, 24 sobre 9, 24 sobre 19, 8 sobre 19 e 24 sobre 19. Opa. Agora vou só substituir as coordenadas do ponto B. Então o nosso H é igual, quem é B? Menos 1, 0 e menos 1. Mais essas coordenadas. E agora é só efetuar as contas. Então, nosso H é igual a menos 1 mais 24 sobre 19, vírgula, 0 mais 8 sobre 19, menos 1 mais 24 sobre 19. Tirando o mínimo aqui, ou seja, multiplicando por 19 em cima e embaixo, só para ficar com o mesmo denominador, no numerador nós vamos ter menos 19 mais 24, que dá 5. Então, a resposta final aqui vai dar, na primeira coordenada, 5 sobre 19. Segunda coordenada é mais fácil, né? 8 sobre 19. E a terceira coordenada é a mesma conta da primeira, que é 5 sobre 19. Então, deu para explorar bem os conceitos já estudados nas aulas anteriores. Espero que tenha ficado claro essa explicação. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.